Por que o desenvolvimento de inteligência no universo é tão difícil de acontecer? E por que que quando esse desenvolvimento acontece, ele é muito parecido com o nosso desenvolvimento? Um resumo da primeira resposta. A evolução da vida e da inteligência, ela acontece entre dois parâmetros. Então, de um lado você tem a linha da eficiência e do outro lado você tem as adversidades. Quando a vida se aproxima dessas adversidades, a vida desaparece. Então, as adversidades são todas as coisas que provocam o fim da vida. E do outro lado, você tem a linha da eficiência. Então, o que que acontece? O que que é essa linha da eficiência? É a eficiência contra as adversidades. Então, só que existe um problema. Quando a vida evolui e encosta nessa linha de eficiência, ela para de evoluir. Então, toda vez que a vida encontra a máxima eficiência, ela para de evoluir. E toda vez que ela não encontra eficiência, as adversidades destroem a vida. Então, para que a vida evolua, ela não pode nem se tornar máxima, não pode nem encontrar a máxima eficiência e também não pode ficar à mercê das adversidades. Então, é uma escala de evolução em direção à inteligência. E por isso que é muito difícil de acontecer essa evolução intelectual na vida. Porque toda vez que essa vida encontra eficiência contra as adversidades, ela não evolui mais. Então, por exemplo, um crocodilo. O crocodilo é crocodilo há milhões de anos. Ele não evolui mais. O crocodilo encontrou a linha da eficiência. O crocodilo ele é eficiente contra todas as adversidades do meio onde ele vive. O crocodilo pode ficar dias sem comer, a temperatura pode subir muito, a temperatura pode cair muito. Não existem muitos animais que possam causar a morte do crocodilo. Então, por isso que ele não evolui mais, porque ele já encontrou eficiência. Ele só vai evoluir para alguma outra coisa quando surgir uma outra adversidade, que ainda não existe, uma outra adversidade na vida do crocodilo que vai provocar a extinção do crocodilo ou vai provocar que ele evolua. Então, por isso que o desenvolvimento da inteligência no universo é muito difícil. O surgimento da vida, ele pode, que também é muito difícil, mas ele pode até acontecer o surgimento da vida, mas esse desenvolvimento é muito difícil. A segunda pergunta, por que o desenvolvimento da inteligência é muito parecido com o nosso? A inteligência, ela é uma ferramenta para a solução de problemas. E a inteligência, ela se desenvolve solucionando problemas. Inicialmente se desenvolve solucionando problemas do mundo físico. E o mundo físico ele é igual por todo o nosso universo. São as mesmas leis da física por todo o nosso universo. Então a inteligência, quando ela começa a se desenvolver, ela inicia para solucionar problemas do mundo físico. E os problemas no mundo físico são os mesmos por todo o universo. Um exemplo de problema do mundo físico. A inteligência, ela, a partir de um ponto do desenvolvimento, ela passa a manipular a matéria, manipular o mundo físico. É assim que a inteligência se desenvolve, manipulando o mundo físico. E uma das coisas, das várias coisas dessa manipulação é, por exemplo, o armazenamento. Então, para você armazenar líquido, você vai armazenar líquido. Em qualquer lugar do universo, você vai armazenar líquido em um recipiente cilíndrico.
Quando é pouco líquido, você pode ter uma garrafa de uísque que ela é cúbica, é pouco líquido, então você pode armazenar em formato cúbico, porque isso não tem problema. Agora, o formato eficiente é o formato cilíndrico. Qualquer armazém de líquido grande, ele é cilíndrico, porque essa é a forma eficiente de armazenar líquido. O transporte de líquido, o transporte contínuo de líquido, ele acontece via tubulação. Então, tubulação de líquido, ela tem o formato cilíndrico. Então, são vários aspectos do mundo físico que são iguais, que provocam o desenvolvimento de coisas iguais. Eu até chamo de coisas universais. Existem coisas que passam a existir no universo todo, porque são maneiras eficientes de solucionar problemas. O desenvolvimento da inteligência a partir de um ponto, depois do ponto da manipulação da matéria, a inteligência ela também abre um novo mundo, que é o mundo virtual. Esse mundo virtual, ele ainda é mais parecido do que o mundo físico, né? A maneira como qualquer inteligência no universo desenvolve o mundo virtual é a mesma. Então, as coisas vão convergindo. A evolução da inteligência, ela vai convergindo para um ponto semelhante. Esse é o resumo dessas duas primeiras questões. Então, para a gente entender melhor o desenvolvimento da inteligência no universo, a gente primeiro precisa entender o funcionamento das matrizes universais. E depois das matrizes universais, a gente tem que entender a escala de evolução e adversidades. Para a gente entender por que a evolução da inteligência no universo ela converge para o mesmo ponto.